Olá, pessoas, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast Segurança com Leveza. Esse podcast que tem por objetivo levar boa informação, informação de qualidade para todos os lados. Cada vez mais a gente vai procurando trazer profissionais que trabalham dentro do mundo organizacional e que tem muito a acrescentar, tem uma experiência legal, tem um portfólio interessante, e eu falo que aqui ninguém fala a idade, mas todo mundo entrega na conversa, porque pela experiência, pelo repertório que foi construído. Então, muito obrigada a você que está aqui com a gente mais uma vez. E fica sempre o recado, né? Se você quiser usar alguma parte desse podcast, de algum episódio, para usar em treinamento, para usar em D10, fique à vontade. Use, vamos divulgar as boas informações e a boa palavra para poder realmente a gente fazer uma mudança, não só na segurança do trabalho, mas no mundo organizacional. Eu sou Viviane Campanati, eu sou engenheira química, sou engenheira de segurança do trabalho, sou especialista em neurociência e comportamento, e eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, loira, e hoje eu estou com uma blusa listrada branco e azul. A gente vai conversar hoje com o Dr. Nélio Tombini. Ele é psiquiatra, ele é autor de livro, ele é palestrante, ele tem um livro que chama A Arte de Ser Infeliz. E eu acho que só por esse título, assim, eu já é o tipo da pessoa que, assim, eu quero conhecer essa pessoa. A gente se conhece há pouco tempo e a gente conversou para poder fazer esse trabalho e eu tenho certeza que todo mundo vai amar essa conversa. Doutor Nelly, você pode se apresentar, por favor? Olá, Viviane, obrigado aí pelo convite para compartilhar com a tua audiência aí, né? Para que tu, né, tragas alguém, né, que tem um olhar e trabalha há muito tempo ligado à saúde mental, à gestão emocional, que é algo predominante na vida humana. Se me fizesse uma pergunta, Viviane, eu estou de camisa branca, eu sou branco, eu estou com os óculos vermelhos, né? Eu tenho um quadro aqui atrás de mim de um gato estilizado, então vou me apresentar também desse jeito. Mas se me fizesse uma pergunta assim, Nélio, tu queres ser um cara muito inteligente, um cara culto, ter muito dinheiro e ter boa saúde mental? Eu escolheria, eu quero ter boa saúde mental, porque o resto não tem a menor relevância se a gente não tiver uma boa saúde mental. Uhum. Se a gente não tiver uma boa intimidade com a nossa vida emocional. E, infelizmente, né, Viviane, essas coisas não são muito ventiladas. Uhum. Nem nas universidades, né, nem nas mídias. A gente só olha para a saúde mental, Viviane, quando ela falta. Quando as pessoas adoecem. Aí as pessoas olham, se preocupam, alguém quer se matar, alguém está deprimido, alguém está ansioso, alguém não entrou no avião, alguém não entrou no elevador, alguém perdeu a cabeça, bateu, brigou, alguém bebeu demais, que são sinais de adoecimento mental. Aí o povo, durante uns 3 dias, fica alerta. Depois, Viviane, tudo volta ao normal. Os boletos chegam e a gente volta ao normal. Então, eu fico feliz que tu me convide para compartilhar aí para a tua audiência este tema, que é muito pouco ventilado. E é difícil achar isso nos livros, Viviane. É difícil achar isso na internet, assim, esses conteúdos que nós vamos aqui. E eu acho que eu tenho uma boa habilidade assim para traduzir para o público leigo esses temas tão subjetivos, né? Uhum. E não são palpáveis, né? E que na medicina, a psiquiatria, eu sempre digo, é a especialidade mais complicada da medicina é a psiquiatria, porque não existe nenhum exame que a gente possa fazer para achar onde é que está o adoecimento mental da pessoa. Uhum. Subjetiva, de experiência. Então, olha que especialidade complicada é essa. Mas ela é muito interessante. Além de não ter exame, fora o preconceito, né? Porque muitas vezes as pessoas elas não querem ou não procuram uma ajuda adequada ou uma ajuda técnica por preconceito também, né? Eu acho que hoje está diminuindo, mas até não muito tempo atrás era um grande tabu você ir ao psiquiatra ou você medicar, até fazer terapia mesmo, né? Já era uma grande já não, nossa, nem se vou fazer, não vou contar, né? Se cheguei no, se contei, ai meu Deus, o que vão falar, né? Isso, olha como isso é importante, isso que tu estás levantando, né? O preconceito que se tem contra, eu vou chamar de sofrimento psíquico, né? Uhum. Sofrimento psiquiátrico, sofrimento emocional, não importa o nome que a gente vai aqui definir.
sim, ainda existe muito preconceito. Com psiquiatra, muito mais, né? Eu, além de psiquiatra, sou psicoterapeuta. Basicamente, hoje em dia, eu só trabalho fazendo psicoterapia individual, de casal, de família, né? Assim, onde eu procuro, né, oferecer reflexões sobre coisas que se passam na vida das pessoas. Uma terapia é isso, que a pessoa não tem percepção sozinha. Então, Uhum. que alguém mostre para ela, né, um outro espaço, né, que está na vida dela e que ela não enxerga, né? Uhum. Esse é o sentido de uma psicoterapia, não é dar conselhos, né? Não é Uhum. ensinar caminhos, mas poder mostrar para a pessoa. Vou dar um exemplo, assim, para as pessoas entenderem. Hoje atendi uma pessoa online, estava no interior do estado, e a mãe vai se submeter a uma cirurgia. E a Uhum. pessoa é muito dependente da mãe. Ela quer sempre, ela já tem, é uma mulher que já está na faixa dos 30 anos. Eu posso dizer porque não é uma infidelidade. Ela quer sempre ser a filhinha da mãe. E Uhum. a mãe está no hospital, ela foi chamada para cuidar da mãe. E ela não queria vir sem o namorado. Ou seja, assim, e aí eu estava conversando com ela, assim, não no sentido de dizer, vem, dá uma assistência para tua mãe. Uhum. Como é difícil sair desse papel da menina, da eterna criancinha. Tu tens uma oportunidade para te colocar como uma mulher adulta, competente, Uhum. capaz que tu és, e cuidando da tua mãe. Tu não precisa do teu namorado, tu precisa de ti. Agora tu vai esperar que o teu namorado venha para te sentir potente. Então, isso é uma abordagem, né? Uhum. Na psicoterapia, tu não manda a pessoa fazer isso ou aquilo, mas mostra o que está por trás dessa resistência. E me veio a cabeça esse exemplo e acho que é bom dividir com as pessoas para entender, né? Por que as pessoas, às vezes, têm tanta resistência de mudar. As pessoas têm resistência de mudar porque elas não têm percepção de como é que elas funcionam. Só por isso, né? Simplinho assim. Uhum. É uma anotação que eu fiz aqui quando você estava se apresentando, que é o seguinte: você acha, a gente já tem essa história, não sei se é uma história, mas enfim, a gente tem esse movimento da saúde mental no Brasil, falando de Brasil. Eu acompanho mais dentro das organizações, não acompanho tanto saúde pública, assim, mas o que eu acompanho, né, a gente vinha numa coisa que não era muito boa, mas aí com a pandemia ficou muito pior, e aí agora a gente parece que está jogando mais luz nisso daí para ver se para ver se pega o conceito de precisamos melhorar. A minha pergunta é: você acha que a gente é uma geração sem referência, que as gerações anteriores elas não tinham tanto essa questão da saúde mental, seja porque não identificavam, seja porque não queriam olhar, ou seja porque o estilo de vida era diferente? Hoje a gente porque eu acho que a minha geração, por exemplo, é uma geração sem referência para muita coisa, né? Às vezes eu vou fazer coisas muito diferentes do que fazia a minha mãe, porque assim, e eu converso com alguns amigos, né? E a gente fala, a gente é uma geração sem referência, a gente está criando os padrões agora, né? Que também não sei se vai ser bom para minha filha, né? O fato é que a gente está criando alguns padrões. Você acha que a gente as referências estão mudando, ou a gente não tinha referência nesse assunto da saúde mental para a gente poder até identificar o problema? Então, eu acho assim que, vamos chamar assim, essa geração aqui, vamos falar aí, quem sabe nos últimos 5, 10 anos, é uma geração mais adoentada do ponto de vista mental. Uhum. Por que ela é mais adoentada, assim? Porque tem mais diagnósticos, assim, está se fazendo muito mais diagnósticos, assim, né? Uhum. Diagnósticos médicos, com CID, né? Então, tem muito mais pessoas adoentadas. A Organização Mundial da Saúde vem preconizando há muito tempo, que agora, neste ano de 2025, que uma das doenças mais preponderantes seria a depressão. Né? Uhum. Por que as pessoas ficam mais deprimidas? Porque o cérebro está mais doente? Não. Eu acho que antes, algum tempo atrás, nós tínhamos mais vínculos. Nós falávamos mais com as pessoas. Nós nos mostrávamos realmente o que estávamos sentindo. Nós buscávamos ajuda. Nós sentávamos com as pessoas para conversar. Ou, Uhum. de uma certa forma, Viviane, assim, nós somos muito solitários e estamos assim fantasiando que o celular nos dá cobertura total, absoluta, que temos muitos amigos, muitos contatos. Então, assim, Que não. nós estamos vivendo completamente isolados, né? Ao mesmo tempo conectados. Então, nós estamos conectados e desconectados à vida. Conectados à mídia, ao celular, inteligência artificial, mas desconectados dos contatos afetivos, da intimidade das pessoas. E isso, sim, está empobrecendo a vida das pessoas e as pessoas estão mais adoecidas. E também mais sem referências. Olha que coisa grave, assim, no meu entorno, inclusive da minha família, eu não vejo assim os pais conseguirem segurar crianças
sem dar o celular. Uhum. Teoricamente, vamos dizer assim, seria interessante receber um celular aos 12 anos. Né? Mas Uhum. recebe com 5, com 6, com 7, com 8. O que está acontecendo? São pais muito fragilizados e sem referências. Uhum. Isso é patológico, é doentio dar um celular para uma criança com 5, com 6, com 7, com 8. Né? Uhum. Não. Então, o que nós podemos dizer desses pais? Eu gosto de exemplos. Esse dia eu estava numa loja aqui em Porto Alegre, de artigo esportivo. Eu até fiz um vídeo, tem muitos vídeos meus, as pessoas gostam aí nas redes sociais. Eu fiz um vídeo assim, pais que não contêm os filhos. Eu estava nessa loja e tinha uma criancinha com uns 3, 4 anos brincando, correndo, aquelas coisas, nada de muito importante, chutando bola, e a mãe queria que ela parasse. E o pai estava junto. A mãe não conseguia, da mãe veio com essa máxima: eu vou chamar o titio para te dar um para-te quieto, para te segurar. O titio era o atendente da loja. Uhum. Eu, do lado, vindo aquilo, pensei: eu vou chamar o titio para cuidar de ti, mãe, né? Porque tu é muito incompetente. E eu saí de lá inspirado e fiz um vídeo sobre esse tema. Eu faço meus vídeos sempre focando nos aspectos emocionais embutidos no dia a dia da vida das pessoas. Uhum. São essas pessoas, né, que nós estamos vivendo, e elas estão mais adoecidas, né? Claro que estão com mais pânico, estão com mais ansiedade, com mais insônia, estão bebendo mais, Uhum. estão usando outras drogas, mas o álcool é o grande problema, né? Estão Uhum. mais irritadiças, estão mais esvaziadas, tudo estão mais. Essa desconexão que a gente tem do contato afetivo, eu acho, assim, pensei nisso agora. Essa desconexão, ela, ela acaba fazendo com que eu me importe muito mais com o que o outro decidiria e deixe de assumir a minha responsabilidade? Ou isso vem de criança que eu não aprendi a assumir responsabilidades e a desconexão acentua isso daí? Porque é muito isso daí, né? Eu não consigo, eu tenho filho, eu vou chamar lá o tio, quer me ver bravo, eu passar do lado de alguém e falar: o cachorro vai te pegar, e aquele cachorro vai te pegar, eu vou chamar o cachorro vai te pegar. A criança gosta de cachorro, daqui 2 anos a criança vê o cachorro lá na China e entra em pânico, né? Você vai dizer, 30 anos vai fazer terapia para descobrir porque tem medo de cachorro, é porque tinha alguém que falava que o cachorro vai te pegar. Então, eu acho que é mais ou menos, é mais ou menos isso. Essa desconexão causa essa responsabilização do outro, porque daí é o outro que brigou, é o outro que fez, é o outro que não agradou, entendeu? Sim, mas eu acho que isso também faz parte dessa cultura que vivemos, assim, né? Nós estamos, assim, de uma certa forma, nos autenticando com o olhar dos outros. Então, tipo assim, eu faço uma coisa, faço um vídeo, essa minha fala contigo, e eu quero saber se os outros gostaram do que eu falei. Eu perco a minha referência, então eu busco nos likes, né? Eu, Uhum. eu busco ser valorado pelo outro. Ou seja, então, olha que coisa séria, né? Eu já não sei mais quem eu sou, o que eu represento. Eu preciso que o outro diga quem eu sou. Isso é um desastre, né? Porque uma pessoa que não tem uma autorreferência, que precisa ser valorizada, autenticada pelo outro, ela está completamente fragilizada diante da vida, né? E suscetível a qualquer influência, porque ela vai viver em cima de olhares externos, de like, de observação e de autentificação externa. Então, isso é uma coisa muito grave, né? Porque se eu não tenho uma competência de lidar com alguém que não gosta de mim e até pode achar o meu trabalho sem muito valor, se eu não tenho uma competência interna para saber quem eu estou completamente assim, numa situação de alta vulnerabilidade. Uhum. Quem me diz para mim assim: Nélio, tu é um mau psiquiatra, tu é um mau terapeuta, a única pessoa que pode saber se eu sou um bom psiquiatra, um bom terapeuta, sou eu. Uhum. Eu tenho que olhar para dentro de mim, para a minha história, para o meu curso, pelo que eu fiz, né? Ou seja, assim, eu tenho que ser essa referência. Se eu não tiver isso, eu estou completamente assim, né? Isso assim, vulnerável diante da vida. Uhum. Eu acho que nós estamos perdendo isso. Isso é um risco muito grande na vida das pessoas. É. Mas isso é um exercício, porque eu vou trazer isso com uma situação que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu comecei a trabalhar numa empresa que era muito tradicional, muito, muito, muito tradicional. As pessoas estavam lá há 100 anos, todo mundo lá dentro e tal. A empresa já tinha quase 100 anos.
E aí um dia uma pessoa olhou para mim e falou assim, você não tem essa cara, a cara da empresa, porque todo mundo começou como estagiário, trainee, depois gerente, diretor, enfim. E a pessoa olhou para mim e falou assim, você não tem a cara dessa empresa, né? Isso me deixou muito, na hora eu falei assim, nossa, né? E agora o que eu faço? Se eu não tenho a cara dessa empresa, eu vou trabalhar aqui como, né? E eu já não era nova, não, eu já era bem velhinha já quando me falaram isso. Mas eu tive que parar, voltar 3 casinhas e para entender que, assim, é para poder voltar para a pessoa e falar assim: olha, eu nunca vou ter a cara dessa empresa. Se eu tiver a cara dessa empresa, eu tenho que eliminar tudo que eu vivi nas outras. Eu sou uma construção. E tá tudo bem, para mim tá bom assim. Se você não quer, aí é outro assunto. Assim, para mim, eu sou uma construção. Mas é difícil. E eu acho que nem todo mundo tem essa. E às vezes eu vou dizer vontade, porque vai depender do momento que você está no momento que você está bem, você está no momento que você não está tão bem, aí você recebe uma notícia dessa. Eu acho que é uma questão de vontade, nem todo mundo tem essa vontade, tem a ferramenta para fazer essa desconstrução e reconstrução. Eu, se fosse professor de escola primária, eu estimularia as crianças a contestarem o professor. Uma criança do 2º ano, eu faria isso se fosse professor. Olha, além de vocês estudarem, tirarem boas notas, eu quero que vocês não concordem com tudo que eu digo. E vocês podem me dizer que eu vou achar muito bom. Isso vale para os pais também, começar dentro de casa, estimular as crianças a discordarem com orientações dos pais, com narrativa dos pais, discordarem e dizerem para os pais. E um professor que faz isso também seria maravilhoso. Isso vale para as lideranças. Eu sei do teu trabalho em muitas empresas. A grande liderança é aquela que diria, se eu fosse um líder de uma empresa com 100 funcionários, a primeira coisa que eu diria, pessoal, vocês não me conhecem muito bem, vão me conhecer, tal, eu sou Nélio Tombini, vamos trabalhar junto, eu sou muito transparente, eu sou muito confissional, eu sou muito verdadeiro, e eu quero que vocês digam tudo o que pensam a meu respeito, ou as minhas determinações. Ninguém vai ser despedido e nem vai ser ameaçado. Isso, para mim, é o mais importante dessa relação entre nós. Ou seja, claro que tu disseste, tu passou por essa experiência nessa empresa, assim, nós somos treinados para não questionar as autoridades. Uhum, Isso é um desastre, né? Assim, então, eu tenho netos, Viviane, e eu gosto quando eles me questionam. Esses dias eu saí com o meu neto, ele tem 11 anos, ele é muito inteligente. E eu sou um cara que me relaciono bem. Eu sou irreverente, eu sou espirituoso, eu sou jocoso, eu sou irônico, então eu me relaciono bem. As pessoas gostam de mim, né? Eu sou assim, eu acho que eu sou uma pessoa fácil de ser gostada. E aí eu estava conversando com umas pessoas, eu estava lá no restaurante, as pessoas, que Porto Alegre é uma cidade pequena, eu sou de Porto Alegre, as pessoas me atacaram, me conhecem, e ele disse assim, vô, tu tem um ego majestoso. Que bonito. Um ego majestoso, que ego grande que tu tem. Eu disse para ele, legal que tu acha isso, assim. Digo assim, esse ego que tu acha que é majestoso, ele é muito majestoso porque tu te acha com o teu ego pequeno. Porque o meu ego não é tão majestoso. Tu precisa inflar mais o espelho, assim. Tu precisa aumentar o teu ego porque tu é um menino de muito valor. Assim, ele tem lá algumas dificuldades, digo assim, não é que o meu ego é majestoso, é que eu gosto das pessoas. Trato bem das pessoas, as pessoas gostam de mim, eu falo com as pessoas. Então, para mim, transitar na vida das pessoas é fácil. Então, mas eu acho que a gente tem que treinar as pessoas a nos questionar, discordar, fazer isso. Para mim, começaria lá no primário. Se fosse um professor do 1º, 2º, 3º ano, eu diria, olha, vocês precisam me questionar, né? E sim, pode, claro, uma criança até pode me questionar de um jeito mais agressivo, me xingando, né? Mas cabe a mim lidar com isso. Então, é assim que nós construímos relações mais saudáveis, mais inteligentes. Com respeito e limite, a gente pode tudo, né? Eu sou da área de segurança é uma coisa que é aquela coisa chata, né? É rigor, é assim e acabou, né? Eu sempre falava, vocês podem questionar o procedimento que vocês quiserem, vocês não podem fazer diferente do que está escrito. Ah, mas não dá certo, então se a gente vai sentar aqui, vai escrever o certo. Mas questione, não é para vocês aceitarem qualquer coisa. Mas tem um certo receio mesmo das pessoas tomarem essa decisão de ir contra o sistema, né? Eu acho que agora menos, eu acho que essa geração que está vindo aí questiona um pouco mais, mas de maneira geral,
a gente questiona muito pouco o sistema. Minha geração questionou quase nada o sistema, né? Faça assim, desse jeito. Eu sou filha de militar, faço assim, sim, senhor. Eu vou lá e faço, né? Mas sabe, Viviane, que não questionar também tem uma subjetividade que está no imaginário e no inconsciente das pessoas. Uhum. O que eu acho, assim, que eu queria expandir aqui com as pessoas que estão nos ouvindo? Se tu não questiona, tu também não ocupa o espaço. Uhum. Pode ter uma esperteza inconsciente de se retirar. Uhum. Eu não questiono, eu não vou me expor, não vou me exigir e eu fico lá no meu cantinho. Uhum. Então, o não questionar ele pode ter muitos sentidos, né? Uhum. É a pessoa ficar na sua passividade, não ser chamada, né, para intervir, para colaborar. Então, olha como é interessante o imaginar das pessoas. Uhum. Ser entendido. E a gente só entende as pessoas se elas falam o que elas pensam. Por isso Sim. que eu digo assim, que o melhor instrumento que a gente tem para conhecer as pessoas é fazendo perguntas para as pessoas e não dando respostas. Uhum. Nós somos muito competentes para dar resposta. Eu tenho um vídeo que diz o seguinte: conversa pega bobo, que é mais ou menos isso, o título do vídeo. Conversa Uhum. pega bobo. O pessoal larga uma frase no ar pela metade, não confeccionou nem bem a ideia da frase, e ela larga isso, e nós, desatentos, vamos lá e começamos a falar em cima daquela frase. Uhum. Isso é uma conversa pega bobo. Então, eu sou o rei de dizer, tá, eu não entendi bem o que tu está me perguntando. Ou dizer, por que tu está me perguntando isso? Ao invés de você respondendo, eu sou o rei de fazer isso. Quando a pessoa me faz a pergunta que eu não vejo sentido naquele contexto, eu não respondo, Viviane. Eu faço essa pergunta, por que tu está me perguntando isso? Assim, pessoas, né, assim, porque senão é essa coisa, assim, as pessoas também te manipulam. Elas Sim. jogam uma isca através de uma narrativa e tu vai lá estupidamente e come aquela isca que não tem nada que ver com o paladar. É. Então, assim, desse jeito, né, que nós estamos aqui falando, nós vamos expandindo, esse é o objetivo de um psicoterapeuta que eu sou, expandir o imaginário, a percepção das pessoas Uhum. em relação a nós e em relação a quem está conosco. Isso faz uma diferença. Eu acho que é o melhor upgrade na vida é Uhum. tu ter percepção de como é que tu funciona, como é que tu está, por que tu está alegre, por que tu está triste, por que tu está irritado. Uhum. E também como é que estão as pessoas em volta de ti. Quem tem essas ferramentas vai ter uma vida bem mais interessante. Como que a gente leva isso para dentro das empresas? Porque, assim, principalmente quem trabalha com equipes operacionais, próximas ou distantes, né? Porque a gente tem uma liderança, essa liderança intermediária, que ela é muito achatada mesmo, sabe? Ela é muito exigida, né? Então ela tem que fazer produção, tem que fazer qualidade, tem que cuidar das pessoas, tem que fazer ponto, tem que investigar acidente, tem que fazer café, né? Às vezes tem que limpar a pia também, enfim. Como que a gente faz para dar ferramenta para essas pessoas? Porque eu espero que a pessoa da equipe dele fale: eu não vou fazer isso daqui, eu preciso mudar esse procedimento. Eu não espero que ele tenha todo, porque ele não está, teoricamente, ele não deveria estar executando a tarefa. Ele deveria estar lá como um orientador da tarefa. Como eu consigo dar ferramentas para essa pessoa possíveis, né? Sem que falar, já vem mais uma ferramenta, né? Que ferramentas possíveis a gente pode dar para essas pessoas para melhorar mesmo a relação deles com essa posição de muitas coisas e para melhorar a relação de liderança deles. De novo, assim, né, eu acho que esse teu programa aqui, quando tu me convida, é uma maneira de tu contaminar, no bom sentido, muitas pessoas que vão assistir de pensar diferentemente. Né? O que muda na nossa vida é a capacidade de pensar. Hoje em dia, né, com todos esses avanços tecnológicos, inteligência artificial, nós estamos sendo conduzidos a não pensar. Olha que coisa grave, nós não pensamos mais. Nós não queremos pensar, não queremos arguir, não queremos pesquisar. Então, assim, nós estamos nos distanciando disso que é o que tem de mais nobre no ser humano, pensar. Se eu enxergo algo, né, aquilo me toca dentro de mim, eu tenho emoções, eu preciso, antes de deixar minhas emoções me estimularem a uma resposta, se eu conseguir pensar, né, eu, de uma certa forma, segurar minhas emoções. Tem coisas, né,
que às vezes as pessoas me dizem, que acontece comigo, que o melhor cenário é não dizer nada na hora. Uhum. E talvez falar 2 horas depois, um dia depois, uma semana depois. Uhum. Certo? Ou seja, assim, olhar para aquilo que me tocou e pensar, se eu falar isso aqui agora, o ambiente não é saudável, não é suscetível, vai dar uma encrenca. Então, eu vou me retirar e até vou dizer para a pessoa às vezes, olha, esse assunto ficou meio espinhoso, ficou um pouco amargo, vamos deixar por aqui e vamos retomar amanhã. Isso já é uma habilidade, né? Que tu percebe Uhum. aquelas coisas que foram ditas, que tu observou, te tocaram, ou com a pessoa te passou uma conversinha, te mentiu, lá, né, e tu ficou abatido. Então, isso é uma boa maneira de pensar. Então, o que nós estamos fazendo, eu e tu aqui juntos na vida? Estamos pensando e construindo estradas, construindo pontes. Isso é um trabalho. Evidente que eu tenho isso, porque eu estou há muitos anos nesse mercado. Eu sou psiquiatra, eu sou psicoterapeuta. Eu já me tratei, eu já fiz terapia comigo mesmo, eu li, eu escuto muita gente, então, claro que eu sou um cara um pouco fora da curva, Sim. em decorrência do meu trabalho. Mas eu sempre digo assim, velho, que hoje em dia eu sou um melhor pai, um melhor marido, um melhor terapeuta do que era 20 anos atrás, certo? Ainda bem, né? Eu evoluí, ainda bem, eu evoluí. Eu assim, quando comecei como psicoterapeuta, né, faz mais de 40 anos, eu era muito despreparado, né? Mas Uhum. era o que a casa tinha. A casa oferecia só pizza, né? Então, aí quando eu encontro alguns pacientes meus antigos, eu fico pensando, pá, mas eu era muito ruim naquela época. Eu era muito ruim. Então, assim, isso tudo são com o tempo, com o interesse, É. ler. A leitura é muito importante, as pessoas precisam ler mais, qualquer Uhum. coisa, aumentar o vocabulário, as pessoas não conseguem, porque quando tu lê, tu pensa, tu intui, tu reflete, ver filmes também é legal, não só filmes de ações, assistir um teatro, né? Uhum. Essas coisas vão oxigenando o nosso imaginário e a gente, Uhum. uma das coisas que a inteligência artificial me ajuda, de vez em quando eu estou lendo alguma coisa e aparece lá uma frase, um texto, eu digo, não, o que é isso? Eu vou lá para a inteligência artificial, ela me abre um espaço de interessante, eu não sabia que Uhum. significava isso, né? Por exemplo, assim, então, assim, são saber usar também dessas ferramentas. E eu acho que as pessoas mudam é em cima de treinamento. Precisa Uhum. falar, precisa conversar. Não adianta só estudar, fazer PhD, falar 5 idiomas. Isso não adianta nada, às vezes até piora. Quanto Não mais, olhar no olho da pessoa, né? quanto mais intelectualizada a pessoa, ela tende a ser mais racional. O que é isso Uhum. na prática, pessoal? Ela explica tudo pela razão. E ela tem muita razão, porque ela tem muita consistência acadêmica, ela explica tudo. Então, são pessoas que, às vezes, do ponto de vista do emocional, do afetivo, elas são rígidas, porque elas só se agarram com razão. Elas explicam tudo. E esse é o grande perigo, né? Tem coisas que a gente não explica com a razão. Uhum. Tenta Muitas delas, né? entender pelo sentimento. Eu estava ouvindo ontem um pequeno vídeo da Adélia Prado, e Uhum. ela dizendo o seguinte, que a melhor coisa que ela mais entendeu de amor na vida dela, né, não foi escrevendo, lendo, foi a mãe dela ter dito, quando ela era criança, que o pai dela trabalhava numa empresa, era operário, e aí a mãe dela disse para ela assim, tu vê, o teu pai, né? Olha, Uhum. o teu pai está trabalhando até essa hora, né? Já é tarde da noite, eu vou deixar aqui um pão com manteiga, um ovo e deixar um café aqui aquecendo em banho-maria, né, para o teu pai. E aí diz a dele que essa foi a maior revelação de amor que ela assistiu da mãe dela com o pai. Olha que coisa simples, Uhum. não é nada acadêmico, não é nada intelectual, cultural. Ou seja, são atos, atitudes, isso ajuda muito na vida, né? Uhum. E faz muita diferença. Eu vejo dentro das organizações por onde eu passei, eu sei, né? Fiquei quase 30 anos dentro das empresas, e isso faz muita diferença, né? Esse olhar atento às pessoas, essa, essa vontade mesmo de olhar para a pessoa e enxergar a pessoa, né? Porque a gente vive um momento que parece que as pessoas não querem enxergar o outro, né? Mas eu gostaria que o outro me enxergasse. E aí, quando eu estou dando treinamento, né, que a gente falou um pouco ontem, que assim, às vezes você é o outro, né? A gente tem que lembrar que a gente é o outro do outro, às vezes, né?
E a gente não quer olhar para o outro, porque o outro vai trazer algum problema, eu já parto do princípio que vai trazer algum problema, então eu não quero olhar, né? E dentro da organização, eu acho que a gente tem uma situação que é assim, eu acho que se eu fizer isso, o meu chefe vai achar isso, o chefe do meu chefe vai achar isso, meu colega vai fazer isso, então eu vou fazer diferente, aí às vezes não dá certo, aí fala assim, não, por que você fez isso? Não, porque você ia achar isso. Não. Eu não ia achar isso, né? Por que você não conversou comigo? As pessoas, é o que você falou no começo, né? As pessoas têm uma dificuldade tremenda de falar, então, eu não vou falar, e nem não, né? As pessoas sempre falam, nossa, você fala muito não. Eu nunca tive problema nenhum de falar não. Mas tem gente que você falar não, parece que a pessoa se ofende, é pessoal isso, né? Eu estou falando não para a sua. Não, eu estou falando não para aquilo que não pode ser feito dessa maneira, que a gente vai ter que achar outra maneira, né? Então as pessoas. Eu acho que muitas vezes as pessoas se ofendem e elas geram esse medo de. Se ofendem, não sei se é a palavra, mas assim, gera esse medo de eu falar, né? Ou se defendem. Se defendem. Defende ficando amargurada, chateada, aborrecida, que é um ato mais defensivo. A ofensa serve como um ato protetivo. Olha que interessante isso que eu estou trazendo. Então, Uhum. discussões difíceis de casais, de família, às vezes a pessoa se ofende e, ao ofender-se, ela se retira, se autoriza a se retirar. Se retira não falando mais ou sendo agressiva, gritando. Então, olha que interessante. Às vezes, ofender-se, isso é bom que as pessoas entendam, é um ato protetivo. Olha como é a cabeça das pessoas. Tu estavas falando de se interessar pelos outros. Eu sou uma pessoa que... Eu sou muito parecido com a minha mãe, que já faleceu. Minha mãe era uma pessoa querida. Ela perdeu... Meu pai faleceu, eu tinha 12 anos, meu pai tinha 47, foi um trauma, nós éramos 5 irmãos, e a Uhum. mãe deu conta de tudo. Uma mulher que não tinha formação nenhuma, só o primeiro grau, uma italiana, e ela se comunicava muito bem. Eu acho que eu fui contaminado por esse lado bom da minha mãe. Uhum. Uma clínica chamada Psicobreve aqui em Porto Alegre, terapias breves. A gente faz atendimento online, presencial, Uhum. psicologia para o Brasil inteiro. E esse dia chegaram, tinha uma funcionária que estava mancando e perguntei, o que houve? Tem uma unha encravada. Eu digo assim, me mostra aqui. Eu sou médico, não quero ver a tua unha encravada. Estava de meia. Eu falei, a primeira coisa, tira a meia. Deixa o teu dedo ventilar. Né? Ela me mostrou lá, eu olhei e tal, falou, tem algumas coisas que tu pode fazer. Estava botando pomada. Não põe pomada. Deixa assim, ventilando e tal. Aí, elas ficaram surpresas como é que eu lá, o diretor da clínica, me interessei por isso. Agora tu falasse, eu lembrei, mas eu me interessei porque isso faz parte do meu eu. Eu paro na rua, eu tenho no meu livro, tem um capítulo que diz o seguinte, mendigos também falam. O que eu quero dizer com isso? Eu revelo, num capítulo do meu livro, que é onde eu trabalho, é uma zona assim, nobre aqui de Porto Alegre, tem muitos mendigos. E Uhum. quando eles me encontram na rua e me abordam, eu não fujo deles. Se ele tiver do lado, eu percebo, eu não converso. Eu não fujo, eu paro e eu converso. Qual é teu nome, tal, não sei o quê. E aí, o que tu faz por aqui? Tu mora onde, tal, tal. É. Olha, e é interessante, assim, que eles têm coisas para dizer. Esse dia eu falei com o mendigo, e eu tenho uma ideia, viu, Viviane, que mendigo é sinônimo de doença mental. Senão o cara não estava andando no inverno de pé descalço na rua. Uhum. É sinônimo de doença mental. Geralmente os mendigos são doentes mentais, que foram, né, esquecidos aí pelas autoridades. Então, tinha um mendigo e tinha uma placa, ele dizia assim, ele, coitado, todo sujo, de pé descalço, eu não como há um mês. Aí ele veio falar comigo, eu tinha uma mureta, eu sentei, senta aqui comigo, eu disse, tu não pode ter uma placa dizendo que tu não come há um mês, que tu está passando uma ideia que tu está mentindo para as pessoas. Tu tem uma placa dizendo, eu estou com fome. Então, assim, eu falei isso com ele, mas assim, ele me ouviu. Aí depois, conversando, ele me disse que tomava remédios psiquiátricos, que eu conheço. Assim. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Tu que trabalhaste com... Eu gostei muito do título da tua empresa, Segurança com Leveza. É. Vida tem que ter leveza. É. Acordar, até para xingar, tem que ter leveza. Verdade. Tem que ter atenção. Né? Então, eu gostei também de segurança com leveza. Isso, acho que isso aí é um bálsamo que alimenta nossas vidas, assim. Uhum. Eu acho que eu fiquei muito tempo dentro da segurança e eu acho que eu fui aprendendo essa coisa da leveza, sabe?
Eu entendi em algum momento que eu tinha que converter as pessoas, e não adianta, na pancada não resolve, né? Eu só conseguia converter mesmo aquelas pessoas que a gente fala, nossa, de novo a pessoa fez uma arte, ou sei lá, vai ter aqueles que tendem a descumprir o procedimento, ou se acidentar de alguma maneira, e assim, não adianta, tem que ser com leveza, eu preciso convencer essa pessoa de que ela precisa se cuidar, eu preciso convencer de que ela precisa seguir um procedimento, eu preciso convencer, e eu preciso olhar para a pessoa, eu preciso entender por que ela não cumpre, eu preciso entender por que ela não quer, eu preciso entender por que ela está contra o sistema, né? E muitas vezes a gente esquece disso, a gente acha que não, eu escrevi o procedimento, você vai lá e faz. E não funciona, a gente não funciona assim, né? A gente funciona. Eu, como você, sou a pessoa que conversa, sempre gostei muito de pessoa, de observar comportamento, tá? Sou o tipo de pessoa, né? Como diz a minha filha, minha mãe falou para não conversar com ninguém, né? Diz ela que conversou com todos da fila. Então, é mais ou menos isso. E aí a gente vai aprendendo a lidar, e vai aprendendo a entender como é que funciona, né? Eu acho que essa é a parte legal do negócio, né? É a parte que eu gosto do negócio. E saber, né, tirar das pessoas. Estou usando a palavra tirar, assim, eu também, assim, qualquer lugar que eu vou, de vez em quando eu palestras para gente mais humilde, eu sempre tiro alguma coisa, Uhum, eu sempre saio de lá com algum conhecimento, com alguma troca, que eu não imaginava que isso podia acontecer. sim. Isso é uma das coisas que eu, na minha vida, não tem ambiente ruim para mim. Não tem ambiente ruim. Qualquer ambiente eu vou eh, me confundir com o ambiente de forma camaleônica, como se eu entrasse no ambiente e eu daqui a pouco faço parte daquele ambiente. Uhum, Mas isso são coisas assim que eu acho que, felizmente, com o tempo eu desenvolvi. Né? Eu não estou aqui me exibindo, evidentemente, assim, mas são coisas que a gente treina as pessoas. A gente treina, por isso que eu digo é que as empresas elas olham para a saúde mental, como eu falei no início, quando alguém está doente. Mas isso é o que menos importa, assim. Eu tenho um conceito, né, que eu até falei contigo nos bastidores, que a pessoa não ter uma doença mental, um CID, não ter um diagnóstico psiquiátrico, não quer dizer que ela tenha boa saúde ela mental. está bem, E exatamente. ela sabe, por exemplo, assim, a pessoa pode não ser um obsessivo compulsivo, não ser um bipolar, não ser um esquizofrênico, um paranoico, não importa o nome, Uhum, mas ela tem muita dificuldade de lidar com as suas emoções. Por exemplo, assim, eu estava conversando com uma moça, assim, esses dias me disse que conhecia um cara legal, aí, bacana, mas que ele controlava muito a vida dela. uhum, A roupa que ela usava, o batom que ela usava, não serve. estava. E eu disse para ela assim, sem sombra de dúvida, fuja desse cara porque tu está diante de uma pessoa adoentada. Agora. Fuja, cara, assim. Porque isso é importante, assim, né, que as pessoas também entendam. Porque o ser humano tem uma outra fantasia, né, Viviane? E principalmente as mulheres, sabe? As mulheres têm essa fantasia mais frequente, que elas vão dar conta do doentinho em volta delas. As mulheres, com essa coisa da maternidade, elas se acham poderosas, às vezes, assim. Então, às vezes, as mulheres começam a se relacionar com homens muito adoentados, que mostram de cara, e elas têm uma fantasia que elas vão cuidar dele, que vão recuperar. A salvadora, né? Esse é o grande perigo. E eu acho que muitas das agressões com as mulheres passam por aí. Viu? Uhum, E aí, o doentinho geralmente percebe esse mecanismo, o homem adoentado, e começa a cobrar mais. Não, porque tu não fez isso, tu não me deu atenção, tu não te entrega, tu não transa como eu gostaria, tu não é carinhosa, e ela vai ficando cada vez mais culpada, uhum, submetendo mais para agradar o maluco. E aí o caldo de cultura da agressividade vai se desenvolvendo. Então, que pincelada importante nós damos nessas relações que mulheres se colocam em riscos. uhum, Porque os homens são doentes, elas não têm nada a ver com isso. Não uhum, elas que adoecem. Os homens que têm essas atitudes são meio adoentados e que às vezes uhum, chegam a ter um diagnóstico psiquiátrico. Às vezes tem uma personalidade mais paranoica, né? uhum. Um Então, manipulador já não precisa nem muito, né? Um manipulador já faz um estrago grande. Eu sei bem disso. não, faz Essa, parte, essa história é outra história, mas eu sei bem isso disso. faz parte da vida de todos nós. Né? Falando no livro novo, um capítulo diz assim: o desejo de controle e seus prejuízos. O Uhum, ser humano é carregado desde a infância de controlar a vida do outro. O que faz uma criança? Ela quer uhum, controlar a vida da mãe.
Então, o pai na cama, então, na cama, dormir só na cama com a mãe, e seu pai não, ela vai de noite no meio da cama, acorda às 3 da manhã, às 4, com 4, 5, 6 anos, ele está com medo. Tudo é um desejo de controle, de ficar na mãe, se é menino, gruda mais na mãe, e quer, né? Aí precisa chamar o tio para resolver, né? Aí precisa ir lá chamar o tio para resolver. E isso é uma coisa muito, eu acho que é muito pesada, e muito séria, que a gente deveria, que a gente deveria olhar com muita atenção, muito carinho para isso, nesse momento de mundo que a gente está vivendo. Imagina no ambiente de trabalho, uma liderança controladora. Sim. É uma desgraça. E o pior é o seguinte, sabe o que é o pior? A pessoa que assim, ela não se dá conta disso, Viviane. Esse que é o problema. A pessoa que tem essas características, personalidade, ela não se dá conta. Então, olha, a pessoa também não tem nem como sair disso, porque ela não se percebe assim. Então, ali que entram nós, os terapeutas, né? Ou intervenções dentro de empresas. Eu faço consultoria focais, às vezes, em algumas instituições, consultoria de gestão emocional. Esse dia eu estava numa empresa de transportes e eu vi que um dos irmãos era muito assim, né? Ele falava, tinha a palavra final, e aí, né, como eu estou sendo contratado e pago para isso, eu disse assim para ele, eu vou dizer uma coisa para ti que vai ser bem impactante, mas se tu me paga para isso, eu tenho que dizer. Tu é muito controlador, quando tu fala é a última palavra, sabe assim, tu não quer, o outro está te questionando, tu já está pronto para rebater, tu não ouve. Digo assim, eu preciso dizer isso para ti. Se alguém dissesse isso para ti, tu ia, quem sabe, ficar furioso. Mas, como tu me paga, eu acho que tu não vai ficar furioso comigo. Então, esse é o papel que tu tem na segurança, eu tenho do ponto de vista de gestão dentro de instituições. É isso que faz a diferença. Quando eu escrevi o livro, foi com esse objetivo. Quando eu faço vídeo nas redes sociais, é com esse objetivo de botar um pouco de luz nos porões do imaginário humano. Necessário. Parejado e pouco iluminado, Viviane. E no fim você respondeu a pergunta que eu ia te fazer, você já respondeu, que é: o quanto que você acha que as empresas estão preparadas para lidar com essa coisa da saúde mental hoje? O quanto? Porque se a gente vai para as empresas que têm uma superestrutura, é uma coisa. Agora a gente vai para uma empresa menor, uma empresa ou familiar, uma empresa de dono, ou as empresas menores, que é a maior parte das empresas no Brasil, o quanto que estão preparados e dispostos, porque muitas vezes aí você falou, não, eu acho que eu estou fazendo, eu dei sei lá, X benefícios e as pessoas deveriam ser felizes agora, tá? Mas você está fazendo microgerenciamento, você está confiando nas pessoas, né? Quanto você acha que as pessoas estão preparadas para essa mudança? Eu vou te dizer uma coisa muito séria que tem que ver com a minha profissão e com os psicólogos também. Nós, profissionais da área de saúde mental, psicólogos e psiquiatras, nos oferecemos pouco para a comunidade, para as instituições. Nós somos treinados para ficar no nosso consultório, que a gente ganha um bom dinheiro, se expõe pouco. O meu consultório de exposição é muito pouco. O paciente me olha como se fosse uma divindade, o que é ruim. Agora, tu imagina assim, eu estou fazendo aqui esse podcast contigo, já estou me expondo. Se eu faço um vídeo, estou me expondo. Se eu vou para dentro de uma empresa, estou me expondo. Vou defender pontos de vista que são teóricos. O que eu vejo nas empresas assim? Elas não sabem nem onde buscar ajuda, em primeiro lugar. Em segundo lugar, elas buscam ajuda em grandes teóricos. Pessoas que têm uma formação acadêmica maravilhosa, PhD, Harvard, mas é tudo teórico. Cheio assim, de slides, né, PowerPoint, passo a passo, mas falta experiência, vivência com pessoas, com instituições. Esse é o grande diferencial que eu vejo muito assim. As pessoas não têm nem onde buscar. Mas buscar quem? Quem que vou buscar? Aí tem lá um coach que fez 30 cursos e tem lá um currículo de curso, ele é contratado, ele vai lá, tem uma boa conversa, mas é tipo o seguinte, tem uns caras que são maravilhosos, por exemplo, assim, vou pegar um cara chamado Lair Ribeiro, que ele é um cara que faz palestras, é fantástico, assim, mais na linha assim, de autoajuda e tal. Assiste o Lair Ribeiro, tu sai de lá, aplaude o cara 10 minutos em pé. Depois de 2 dias, tu não lembra de mais nada que ele falou. Porque tudo que ele falou são competência dele, ele não transmite para a plateia. As pessoas não adquirem aquilo. Acho que esse é o grande problema desses treinamentos, que são pessoas que são brilhantes, tem vários por aí, que dão palestras assim, tipo um show, tu fica impressionado,
mas nada se transmite para ti. Aquilo só pertence a eles. Eles ficaram fora da curva. Eu falei, Lair Ribeiro, que é um colega, um cara brilhante, fala entusiasmo, mas ele não consegue contaminar. Ele não consegue transmitir. Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu acho que na minha área, por exemplo, assim, alguém que vai trabalhar numa empresa tem que conseguir transmitir, a pessoa absorver e mudar, porque senão fica um blá, 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 sabe? Teorias, que acho que esse é o grande perigo, né, hoje em dia. E fazendo essa meia-culpa, o pessoal da minha área, que tem experiência na psicologia, eles ficam nos seus consultórios. Não querem, né? E aí não tem consistência, né? Eu entendo, tem ótimos palestrantes e muitas vezes não tem consistência. Eu tenho uma amiga que ela participou de uma dessas imersões, tal, com um cara que tem, sei lá, 400 pessoas na imersão, 2 finais de semana. E ela falou, vou fazer de novo. Eu falei, mas a mesma? Ela falou, é. Ela falou, eu não fiz as minhas lições de casa direito, vou fazer a imersão de novo. E é um pouco sobre isso que acontece dentro das empresas, né? A gente faz CIPAT, por exemplo, né? Na segurança você faz uma CIPAT, você traz um palestrante super legal, mas assim, onde está consistente? Onde que está amanhã a lição de casa que eu preciso fazer, né? O meu pouquinho por dia para poder realmente mudar, né? Tem que ter um ponto importante, tem que ter continuidade. Assim, tem que ter alguma continuidade. Né? Por exemplo, eu acho que os grandes resultados são trabalhos em grupos, né? Que tu pode fazer uma vez cada 15 dias, uma vez cada 3 semanas, uma vez por mês. Tem que ter continuidade. Eu lembro de uma empresa grande aqui de Porto Alegre que uma vez levou as pessoas para a região aí campestre e as atividades era, por exemplo, assim, arborismo. Isso era coisa que ia fazer abrir a mente das pessoas, arborismo, não sei o quê. Então, assim, é uma coisa um pouco mágica, né? A magia vale, né, para crianças que acreditam em Papai Noel. Magia vale para isso, né? Na infância. Agora, na idade adulta, tu oferecer soluções mágicas, que é o que a gente vê muitas vezes, assim, né? Olha os programas, às vezes, assim, de integração das empresas, umas coisas assim, arborismo. Então, as pessoas vão subir, né, vão andar por lá, vão caminhar lá em cima, isso é mostrar que não tem medos, que enfrente os desafios. Mas o tema é muito complexo. Assim, eu acho que ainda ele é incipiente, se fala muito pouco, viu, Viviane? Se fala muito pouco. E eu vejo assim nas minhas atividades, como eu sou um médico que trabalhei aqui na Santa Casa de Porto Alegre muito tempo, trabalhando com os pacientes do SUS, fazendo psicoterapia de grupo, às vezes chegavam a ter 70 pacientes, era quase um comício, porque precisava atender aquele pessoal, e ajudando as pessoas a pensar e entender. Eu tenho essa clínica, eu também trabalho com residentes na Santa Casa, tem um projeto que a gente está desenvolvendo para que os residentes possam, são as pessoas que estão no front, né, da batalha, sempre são os residentes e são os menos preparados. Sim. Tem a psicobreve, então eu faço muitas coisas. E essa minha atividade corporativa, palestra, workshop, acaba ficando quase como um hobby, sabia? Eu preencho tanto a minha vida com coisas que me agradam, então, mas eu não tenho a menor dúvida que isso é algo que precisa ser investido e que as pessoas têm que ter resultado, né? Não pode ser uma conversinha que a pessoa acha bacana, não. Quando a pessoa faz um investimento desses, ou uma terapia individual, ou uma abordagem, uma empresa, um workshop, tem que ter resultado na ponta. Não pode ficar só, que bacana, que legal, bacana, gostei dessas conversas. Não, tem que ter resultado. Não é mal de filosofia. Eu preciso ver o resultado disso daí, eu preciso entender que está mudando, mesmo que seja devagar, mas eu preciso enxergar a mudança. Senão não vale a pena, né? Senão eu nem continuo. E não é um faz de conta. Eu acho que cada vez mais nós estamos vivendo no palco. Eu acho que nós somos uma sociedade do palco, de atores, de atrizes. Nós representamos muito. Muito um faz de conta, né? Se fala muito em fake news, eu acho que talvez grande parte do nosso tempo nós representamos, nós somos fakes. Então, eu acho e isso eu conversei algumas vezes com algumas colegas mulheres, normalmente, né? Muitas vezes, dependendo da organização que você está, você não pode ser quem você é, né? Você tem que ter a sua persona que passa da roleta para dentro, né? Não é aquela coisa de que a gente fala, o problema de casa fica em casa, o problema da empresa fica na empresa. Não é essa coisa de tirar o chapéu, mas você assume uma persona dentro daquele ambiente que
não necessariamente é a pessoa que você é fora dele, mas por necessidade mesmo, né? De se encaixar. E eu acho que para nós mulheres no mundo executivo, isso eu diria que a grande maioria, em algum momento, já fez, já teve que fazer que vestir essa roupa diferente. Quando eu falo assim, né, em teatral, não é dentro do trabalho. Falar assim, não, a gente bota uma máscara, a persona do latim é máscara, a gente bota uma máscara. Eu acho que isso evidentemente é adequado. Nós temos assim que mais ou menos funcionar como a instituição exige. Mas eu estou falando mais no dia a dia, às vezes na vida social, na vida familiar, com os amigos, às vezes nós somos muito teatrais, é nesse sentido, né, de não dizer o que a gente pensa, cara. Eu acho que a gente, eu mesmo, assim, sou muito transparente, sabia? Eu Mas costumo... isso tem muito a ver com a tela, não tem? Com a tela, com a rede social. Porque você começa a querer se adequar com alguma coisa que você não é, ou de uma referência de alguma personagem que você nem conhece, às vezes. Será que não tem? Não sei, estou pensando aqui. Não, eu acho que estimula, assim, mas eu acho que isso também é algo que as pessoas, né, com essa fantasia de serem queridas, não se mostram como são. E às vezes não mostram o seu melhor. Uhum. Elas têm me mostrar é o que elas têm de melhor, né? Uhum. Com o temor de que não vão ser queridas, que não vão ser entendidas, né? Seja assim. Né? Então, acho que é mais nesse sentido, né? Aí a gente volta para o olhar do outro, né? Que eu não que eu não estou interpretando e muitas vezes eu não estou imaginando na minha cabeça o que é Eu e não tenho, é. Né? eu tenho uma ideia aqui que eu vou dividir com o teu público aí. Por exemplo, assim, tem uma máxima que as pessoas dizem o seguinte: eu não falei, tu até já tocasse nisso antes, eu não falei com receio do que o outro ia pensar. Uhum. Isso é uma pérola, tem que botar num quadro e botar na parede. Olha que coisa mais sem sentido. Eu não falei com receio do que o outro vai pensar. Eu nunca sei viver no que o outro vai pensar. Né? É impossível. Eu não posso mais abrir minha boca, não posso mais dizer nada. Mas as pessoas usam isso o tempo inteiro. Às vezes eu dou palestra e eu gosto das minhas palestras de dar um tempo grande para conversar com as pessoas. E no Uhum. início as pessoas estão mudas. Eu digo, não acredito que eu estou aqui falando que ninguém vai se interessar por fazer pergunta, me questionar, me criticar. Ou seja, Uhum. temor daquela gente, né? Às vezes tem 500 pessoas, 200 de dizer alguma coisa. Olha como é que é a cabeça das pessoas. Uhum. Eu digo, o que o outro vai pensar, a gente não tem a menor ideia. Uhum. A gente, Graças a Deus, já pensou saber a cabeça de todo mundo? Não, nem quero. a gente usa isso para, de novo, eu acho que uma proteção neurótica, vou usar esse termo, Uhum. neurótica, uma proteção nociva. Uhum. Vai pensar, ele vai nos dizer. E se disser de uma maneira inadequada, a gente vai continuar falando, né? Vai continuar dizendo, né? Isso é um treinamento de vida, né? É uma batalha diária, no bom sentido. É diário. Eu tenho uma cena dessa, assim, que me vem agora. Estava eu, minha mãe, meu irmão, estava a família inteira, mas estava eu, minha mãe e meu irmão. E a minha mãe já tinha feito, ela falou, não, porque tal dia, porque a gente vai não sei o quê, se chover não sei o quê. Ela fez toda uma programação, assim, tipo, para 2 semanas, sabe? Mas umas coisas meio viajadas, assim. Viajadas, assim, porque meu irmão olhou para ela e falou assim, mãe, você está combinando com o universo esse meio do caminho? Porque você está indo muito longe e o universo talvez, né, não encaixe nessa sua combinação aí que você está. Aí você vai ficar frustrada com a sua expectativa que não vai dar, né? Então, de vez em quando eu lembro disso, né? Você tá tudo bem, a pessoa tá cheia de. Mas você tá combinando com o universo direitinho, né? Qual é o seu passo, qual é o próximo passo? Vamos voltar aqui, volta aqui, vamos lá combinar com o universo e vamos ver a nossa parte nisso daqui, né? Então é um pouco disso. Eu não sei o que o universo está pensando, né? Eu não sei o que o universo está. Mas esses investimentos, do ponto de vista de saúde mental nas instituições, eu acho que ele sempre começa pelo primeiro passo. Uhum. Quem que vai lá, faça uma palestra de 1 hora e meia, mais meia hora para discussão, e aí aquele público vai sentir, né, o que aconteceu. E se isso for interessante, o próximo passo, viu, é fazer alguma atividade, tipo, né, grupos quinzenais, encontros quinzenais, grupos de reflexões. Esse é o sentido, né? Botar as pessoas a falarem com um interlocutor que tem uma percepção diferente, né, daquele grupo. Uhum.
que é alguém da minha área? É ter uma percepção diferente. Uhum. Eu gosto de usar nas minhas atividades pequenos vídeos, geralmente vídeos bem-humorados, Uhum. os cômicos, vídeo de 3, 2 minutos, né? E digo para as pessoas, e aí, vou passar esse vídeo, depois vocês, cada um de vocês me dizem o que vocês observaram, o que tocou vocês nesse vídeo. Então, é muito rico. Uhum. Cada um enxerga, mas praticamente 100% não enxerga nada da subjetividade daquela relação, daquelas palavras, sabe? Uhum. Mas dizer, tá, mas o que vocês acharam disso? Vocês não perceberam esse jeito, o tom de voz? Por que essa pessoa agiu assim, né? Ou seja, então, as pessoas inteligentes, as pessoas com boa formação profissional, acadêmica, às vezes têm essa cegueira, o que eu chamo, eu até escrevi um artigo chamado Analfabetismo Emocional. Uhum. Eu tenho um artigo falando sobre isso, que eu chamo de analfabetismo emocional. Então, as pessoas precisam ser treinadas para isso, porque senão passa batido. Eu digo assim, que também eu gosto de fazer umas analogias, que um psicoterapeuta, ele legenda, né, a conversa das pessoas em português. As pessoas falam em português e eu legendo embaixo o significado. Entendeu? Uhum. Eu acho que um psicoterapeuta faz isso. Ele vai legendando, né, Uhum. a narrativa na própria língua, de um jeito diferente. Né? É. E às vezes a pessoa que fez aquela narrativa nem percebeu no detalhe, né, do que está falando, do que está pontuando, da contradição que está tendo ali, né? Eu Está peguei, eu tá peguei, tão envolvido naquilo ali que nem percebe. não percebe. Eu peguei a minha neta esses dias e perguntei para ela, tem 11 anos, quando é que vocês pretendem ir para a praia? Ela disse assim, eu vou dia 20. Ela é o seguinte, pá, sabe, o jeito que tu fala, tu tem tudo, para o teu pai e tua mãe não quererem dia 20, porque tu tá dando uma ordem daqui a pouco para ele. Uhum. Digo assim, tu tem que cuidar quando tu fala para as pessoas. Tu não pode falar desse jeito. Né? Ou seja, assim, ela disse com uma certa soberba, ou nós vamos dia 20, e aí talvez eles vão mesmo, mas o jeito que ela se colocou, viu? Então, isso é assim para tudo. É para Uhum. para criança, às vezes eu digo, um paciente meu, Sim, tu te deu conta, olha que tu aumentou o tom de voz que eu te fiz uma pergunta? A pessoa não se dá conta disso. Ó, já aumenta o tom de voz, eu já estou aqui me defendendo, né? Uhum. Estou atento, já estou me defendendo, também aumenta o tom de voz. E assim nós vamos indo, né? Daqui a pouco, né? Derrubando pontes, né? Quebrando relações. É. Não tem essa intimidade, né? Então, essas coisas, Viviane, assim, da vida emocional, da saúde mental, são coisas que eu acho que são relativamente simples, fácil de treinar Uhum. as pessoas adquirirem. Não é nada, eu não acho nada difícil. Os meus livros, o primeiro, esse, eu te mostrei isso aqui, Arte de Ser Feliz, ele tem 50 capítulos. Pequenos capítulos que tu pode ler em 7 minutos, 8 minutos. Foco sobre coisa do dia a dia. Por exemplo, tem um capítulo que diz o seguinte, esse as pessoas vão gostar de ouvir. Para bom entendedor, meia palavra não basta. O capítulo diz que basta. E eu, do ponto de vista assim, eu boto um pouco de luz. Por que Uhum. não basta? Meia palavra, tu deixa as coisas no ar. Uhum. A pessoa vai entender. Quem funciona nesse mundo das meias palavras são as crianças. As crianças têm certeza, quanto menor a criança, maior a certeza que o pai e a mãe descobrem os pensamentos dela. Uhum. Então, às vezes, elas jogam uma colher no pai e na mãe porque eles não descobriram o que ela estava pensando. Ela tem Uhum. certeza que eles descobrem. Depois, com o tempo, a gente vai ficando adulto e a cultura vai Entendendo. saber que, né, que a gente, Uhum. as pessoas não têm essa capacidade. Agora, tem gente que cresce, fecha a cara, não responde o WhatsApp, né? Ou seja, assim, né? Não cresce mais. É, meias palavras, entende? Uhum. Isso que eu chamo de meias palavras, que não deixa de ser uma postura infantiloide. Então, Uhum. o entendedor tem que ser palavra inteira, jamais meia palavra, porque Uhum. vai preencher de acordo com os seus interesses. Ah, ele não entendeu, eu deixei entender. O que deixou entender? Não existe isso. Né? O que deixou entender? Uhum. Aí, Agora, pode ver que no mundo adulto as pessoas funcionam muito com meias palavras. É um é. desafio. Muito, muito. E aí eu acho que você entendeu, eu acho que eu sei o que você está pensando, eu já acho como você vai responder.
É complicado. Eu acho que essas relações elas estão ficando muito complicadas, né? Tá todo mundo falando muito agora de adulto funcional, X funcional, homem funcional, mulher funcional, tal. E eu já estava com um grupo de pessoas e falei assim, tá, que tal a gente combinar de ser um adulto funcional, porque isso está na moda agora, o que vocês acham? Eles olharam para mim, entenderam o recado e vamos fazer esse negócio funcionar, né? Então é um pouco sobre isso, né? Tem coisa que tem que, né? Tem que mudar, tem que olhar, tem que acreditar que dá para mudar, tem que entender que a gente muitas vezes fala coisa pela metade, está esperando que o outro entenda um e-mail e não vai funcionar, a conta não vai fechar. Tem que ter um olhar para isso, né? E tem que ter um olhar para a saúde mental antes dela ficar ruim, né? Antes dela ficar. Esse é meu papel, sabe? Eu acho assim que eu ajudo muitas pessoas porque eu observo, né? Uhum, Pessoas colocam coisas lá, né? Então eu fico feliz, sabia, de poder dividir isso com o público leigo, né? São reflexões, eu sempre digo, pessoal, é reflexão, nada é dogmático, isso aqui não é uma regra, são reflexões. Se não gostarem, tá ótimo, né? Não precisa gostar, mas são reflexões. Eu me autorizo, né? Eu me uhum, autorizo a fazer essas reflexões e dividir com as pessoas. uhum. Sim. Que esse é o sentido da vida, né? Sim. E se as pessoas não gostarem, é justo porque elas pensaram sobre aquilo, não é mesmo? Sim, se elas não gostarem, elas precisam, viu? Elas precisam nos dizer que não gostaram. É justo porque elas pensaram, olha que coisa boa, não é mesmo? Né? E se conseguir falar, já ganhamos muitos pontos com as Ah, pessoas. e alguém, digo assim, voltando para dentro das empresas, a liderança é isso, a liderança é o cara que segura as broncas. Uhum. Não precisa concordar, discordar, gritar, ameaçar, segura, chama, fala. Eu, quando estava na Santa Casa, que agora eu me retirei, um dia eu fui lá falar com o superintendente, que era meu amigo, eu disse para ele o seguinte, tu tens que fazer algo que tu nunca fez aqui. Estava lá nos gabinetes, lá, ele me perguntou o que que é. Tu tem que descer um dia no ambulatório, onde atende pacientes do SUS, bota o avental e fica junto com a secretária ouvindo as pessoas que estão chegando para consultar. Tu tem que fazer isso. Isso é o chão de fábrica. Tu vai ver que tem gente que tem consulta marcada para as 10 da manhã e saiu de casa às 11 do outro dia. Está viajando a 9 horas, assim. Tu tem que saber a vida dessas pessoas. Se tu quer ser superintendente, tu tem que estar lá na ponta ouvindo as pessoas. Uhum. Eu acho que isso para mim é uma coisa natural. Básico. Para mim, isso é o básico. O básico. Para mim, é o básico. Me cancelem, é o básico. Isso aí. Eu gosto de ver a unha encravada da minha funcionária. Para mim não tem nenhum problema. Sim? Eu sou médico, eu sou médico, eu tenho recursos para ajudá-lo, né? Uhum. Então, assim, Viviane, olha quanta coisa maravilhosa que a gente aqui ventilou, conversou, trocou. Brasil, não é mesmo? Sobre saúde mental, né? A gente pode ficar falando aí 5, 6 horas que não vai ser enfadonho, viu? É. E agora vai vir aí, né, R1, né, essa exigência para o ano que vem. Uhum. E também, né, as empresas estão assim meio atordoadas, estão preocupadas, que vão gastar muito, que não sabem nem bem o que fazer. E eu acho que, de fato, parece algo assim que está muito ainda no ar, não está claro bem Uhum. feito, né? Mas pode ser um movimento, né, que depois ganhe consistência e fique. Uhum. Eu acredito no movimento. Eu acho que ela ainda vai demorar um tempo ainda, mas eu acredito no movimento. Eu sou uma pessoa, de maneira geral, que acredita nas coisas, de maneira geral. Né? Então, eu acredito no movimento. Eu sou otimista em relação a isso. Eu não acho que em junho do ano que vem a gente vai estar limpo. Eu acho que em junho vai estar todo mundo se batendo ainda para saber o que tem que fazer. Mas eu acho que é um movimento, é o primeiro passinho que a gente tem que dar, né? É sobre isso. Bom, a gente vai chegando no final da nossa conversa. Eu quero te agradecer demais, assim, é muito gostoso. Eu acho que de tudo que você falou, você falou assim, eu sou uma pessoa muito fácil de gostar. É muito fácil de gostar. É muito gostoso conversar. A conversa é muito gostosa. A sua experiência e a sua disponibilidade de trazer as coisas, né, para a gente compartilhar. De estar
hoje entendo cada vez mais que esse canal está fazendo sentido, até pelo crescimento orgânico dele, então a gente te agradece demais, assim, um papo super leve, e eu acho que a gente tem que ter mais papos, assim, sabe, trazer outros assuntos que são fundamentais, que é o que você falou, a gente vai botando uma luzinha aqui, uma luzinha ali, e quem sabe a gente ilumina um pedacinho, né? Não, um pouquinho por vez. Assim. E também tem que agradecer aqui no ar a Luciana Terno, que nos aproximou, né, que nos contratou, né, que é uma jornalista de São José dos Campos, né? Uhum. Então, também agradecer isso aí. Não, eu acho assim que o tema de saúde mental, ele é leve, né? Ele Uhum. pode ser pesado. Eu tenho uma máxima que eu digo: eu saio do meu trabalho leve, ou seja, trabalhar me dá satisfação, me dá bem-estar e me deixa leve, certo? Não saio cansado, não saio achando o fim da picada. Eu só trabalho com pessoas que têm problema. Uhum. Mas eu consigo transferir para mim, é como se eu tirasse a substância tóxica, como se fosse aquelas macaxeiras, né, que tem Uhum. que tirar lá a toxina para se alimentar da macaxeira. Então, mais ou menos, meu trabalho é esse. As coisas tóxicas dos meus pacientes eu vou deixando de lado e fico com as coisas boas que vão me preenchendo. Uhum. Desde a tua parceria também, aí vamos continuar contatando. Com certeza. Eu vou te mandar o meu livro, então, Por favor, por favor. Eu quero, gente. Aí vai ficar na descrição do episódio, vai estar todas as redes do doutor, mais o livro. Tá? Esses livros são fáceis de Exposição para todo mundo. Esses livros são fáceis de comprar na Amazon, são bem acessíveis. Beleza. Vamos divulgar as coisas boas. A gente precisa de mais coisas boas no mundo. A gente precisa. Muito obrigada mesmo. Viu? Um abraço. Você que ficou aqui, lembra, tem que se inscrever no canal, clicar lá no sininho, compartilhar com todo mundo, para a gente poder crescer mais e que dá mais sentido para toda essa conversa que a gente teve aqui, não só essa, mas todas as outras. Tá bom? Até mais. Obrigada.